Compartilhe essa mensagem, é o que eu peço para vocês. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, coloque o seu pedido de oração, coloque o lugar de onde você está falando. Se você puder e se quiser apoiar esse ministério, se torne membro do canal. Números capítulo 11, versos 14 e 15, onde Moisés diz assim: não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, olha o que ele fala para Deus, se é assim que o Senhor vai me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. O grande líder Moisés, o maior líder do Antigo Testamento, o libertador Moisés, quis morrer, pediu a morte. E o último texto que eu quero ler, antes de refletir nisso, Atos capítulo 16, do verso 26 ao verso 28. Atos 16, do verso 26 ao verso 28, diz assim: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. O mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina organizam nacionalmente o Setembro Amarelo. E o dia 10 é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas essa campanha acontece durante todo o ano. Amém? O suicídio é algo que precisa da nossa atenção. Tem jovens se suicidando, tem pastores se suicidando, pessoas de diversas classes sociais, de religiões diversas, tirando a própria vida. E eu quero atentar para esse texto de Atos capítulo 16, quando o carcereiro que estava cuidando de Paulo e Silas, mas que após perceber que Paulo e Silas haviam fugido, quis tirar a própria vida. Esse texto de Atos 16, nós atentamos muito para o versículo 31, e você certamente já ouviu falar do verso 31, onde diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós usamos isso, recebemos isso como promessa, mas poucas pessoas atentam para essa fala do carcereiro que quis tirar a própria vida. Ou melhor, essa fala de Paulo ao carcereiro que quis tirar a própria vida, quando o apóstolo Paulo diz: não faça isso. A Bíblia diz que ele gritou. Paulo não falou, Paulo gritou. Devido à gravidade da situação, o apóstolo Paulo gritou com aquele homem: não faça isso, não tire a sua vida. Estamos todos aqui. Irmãos, é muito comum diante de uma situação desesperadora que pessoas queiram tirar a própria vida. E certamente em algum momento da sua vida você já pensou nisso. Eu não estou falando que você já tentou o suicídio, mas já passou pela sua mente em que a solução seria morrer. Aquele carcereiro, quando ele se viu diante daquele problema, porque ele sabia o rigor com que os soldados romanos cuidavam de seus prisioneiros, então ele disse: é melhor eu morrer do que ter que enfrentar esse problema. E isso é a realidade de muitas pessoas. Paulo e Silas foram presos por terem causado supostamente um tumulto na cidade de Filipos. Foram açoitados e foram entregues ao guarda da cadeia, que recebeu eles com ordens de cuidar deles em segurança máxima. Então, quando aconteceu aquele terremoto que a prisão, as grades se quebraram, os grilhões caíram por terra,
aquele carcereiro entrou em desespero. Amém? Só que o que eu acho assim tremendo aqui é que diante de uma situação que poderia levá-lo à morte, ele recebe de um homem de Deus uma palavra de vida. E essa expressão de Paulo é a que eu quero me ater aqui nesse texto, quando ele diz: não faça isso, estamos todos aqui. Esse estamos todos aqui, eu quero entender isso como nós estamos com você. Você não está sozinho. Nós estamos aqui. Nós podemos te ajudar a suportar essa dor. Nós podemos te ajudar a se erguer novamente. E um outro aspecto do estamos todos aqui é: nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós, servos de Deus ou não, estamos sujeitos a passar por algum momento de desânimo, de apatia, de frieza, de desespero, a ponto de desejarmos sim a morte. Eu não quero esconder de você que eu faço um acompanhamento terapêutico, e eu falo isso de coração aberto, para que você entenda, para que você que está aí do outro lado aí dessa tela, entenda que esse que vos fala é um ser humano, não é um super-homem. Nossa, pastor, mas você fala tão bonito todos os dias, mas eu tenho as minhas limitações, irmãos. Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho os pontos da minha vida em que eu preciso melhorar e eu sei disso. Por isso eu faço um acompanhamento terapêutico. Se fosse necessário, faria um acompanhamento psiquiátrico. Sabe? Então, talvez você esteja sofrendo aí, olha, você já pensou em tirar a própria vida? Estamos todos aqui. Nós estamos aqui com você. Sabia que tem um telefone que você pode ligar? Você que está com um pensamento suicida, você que tem uma tendência a querer tirar a própria vida, você pode ligar 188 e receber orientação, receber uma palavra. Então, eu quero deixar essa reflexão inicial. Nós estamos todos aqui. Estamos aqui com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. A morte não é a solução para você. Ainda que na sua mente isso possa ter chegado de uma maneira tão forte que parece que é o caminho, mas não é o caminho, meu irmão. Não matarás, não tire a sua própria vida. Paulo e Silas estavam ali, sabe, presos. E o dia seguinte seria o dia da morte deles. Eles estavam ali e no dia seguinte seria o momento de talvez colocá-los ali na arena junto com os leões. Mas sabe o que eles faziam naquele momento em que a prisão se abriu, em que o terremoto abalou as estruturas daquela prisão? Eles cantavam louvores a Deus. É possível louvar a Deus, é possível ter um coração grato, é possível enxergar uma luz no fim do túnel quando tudo parece perdido. Eles entendiam que a vida deles era passageira e eles confiavam em Deus. Meu irmão, por mais que a situação esteja difícil, por mais que as circunstâncias ao seu redor estejam difíceis, confie em Deus. Confie em Deus. E lembre-se de que você não está sozinho. Amém? Eu quero nesse momento orar, fazer uma oração por você. O Senhor é contigo. Deus pode fazer com que você experimente um tempo de avivamento, um tempo favorável na sua vida. E essa campanha, ela vem num momento muito propício, porque nós estamos enfrentando uma crise. Nós estamos enfrentando um momento delicado. Mas eu quero lembrar a você que você tem alguém que te ama. Tem pessoas que se importam com você. E tem um Deus que te amou tanto, que te amou desesperadamente, a ponto de dar o seu único filho para morrer por sua causa. Então você não está sozinho.
estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Aquela fala de Paulo produziu vida para aquele homem. E ele sai de uma situação em que ele desejava a morte para uma situação de intimidade com Deus, onde ele e a sua família foram todos batizados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento, diante dessa palavra? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela esperança e pela confiança que a Tua palavra produz em nosso coração. Que da mesma maneira que aquele carcereiro foi resgatado, Deus, daquele sentimento de morte, daquele desejo de morte, assim como ele foi resgatado da morte para a vida e a vida em abundância, que através dessa breve reflexão o Senhor possa também falar ao coração de pessoas que têm tido uma tendência ao suicídio, que têm desejo de morte, que já pensaram em acabar com a sua própria vida. Sopra em nós o fôlego de vida. Sopra em nós um fôlego de vida, Pai. Em nome de Jesus, tira toda desesperança, toda agonia, toda tristeza e faça com que nós passemos a acreditar em um futuro melhor. Aleluia. E aquele terremoto que abalou aquela prisão possa ser o terremoto que abale a prisão do nosso coração, a prisão da nossa mente, que tem feito com que nós tenhamos pensamentos negativos, com que nós só enxerguemos o lado obscuro da vida. Em nome de Jesus, que assim como as portas da prisão foram abertas, que as portas também sejam abertas para aqueles que têm buscado um refúgio no Senhor. Estamos todos aqui. Estamos todos, ó Deus, sob o mesmo efeito nessa crise, nessa pandemia. Alguns para mais, outros para menos. Mas que essa incerteza que invade o nosso coração seja substituída por uma esperança, por uma convicção de que haverá dias melhores. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.